Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live. Essa live que, na verdade, faz parte de uma série de lives que eu estou fazendo com vários convidados especiais. Como encontrar sentido de vida nas relações humanas. Então, tivemos a presença do Marcos Vieira, tivemos a presença do professor Guilherme Falcão na segunda-feira e hoje, com muito carinho, trago a professora Sheila Rabuski aqui para conversar com a gente sobre como encontrar sentido de vida nas relações humanas. Esse tema, da onde derivou esse tema? Esse tema derivou desse livro aqui. Não sei se você conhece, porém esse livro é o livro que eu lancei junto com a professora Cleia Zanata. Olha, Crenças no Sentido de Vida e Habilidades Sociais. Foi a minha dissertação do mestrado. E então nós estamos aqui falando um pouquinho sobre ele. Se você quiser o livro tá maravilhoso. Isso eu preciso dizer, né, gente? Ó, o contato para você conseguir o livro, para você agendar o livro, vai estar aqui nos comentários. A gente vai fixar aqui o contato desse livro e é só você pedir o livro e a gente manda o livro para você para qualquer parte do Brasil. Do Brasil, gente. Olha, é uma maravilha. Realmente a gente está fazendo aqui uma análise, né, de logoterapia e também de habilidades sociais. Então, vamos falar um pouquinho aqui com a Sheila Rabuski sobre isso, né? Sobre o que é, na verdade, trilhar esse caminho de sentido, né? E muitas das vezes nós queremos responder à vida e não temos habilidades para responder à vida, né? Nós sabemos que a vida está nos chamando diante de algumas situações, mas não temos habilidades. Essas habilidades são as habilidades que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então eu usei, estou esperando a professora Sheila chegar aqui, tá bom? Pra gente falar um pouco. Quero apresentar a professora Sheila para vocês, não sei se vocês conhecem, porém é uma querida, porque foi uma professora minha de especialização de logoterapia, então é uma querida professora. E na verdade, como eu estava dizendo, as habilidades, elas acabam sendo um caminho de resposta, né? Um caminho de resposta para aqueles que precisam, querem responder à vida e não sabem como fazer isso, né? Não sabem como fazer isso. Então, a gente usou para esse público. Qual foi o público que foi utilizado nessa pesquisa? Foi os coordenadores de pastorais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? A gente mapeou o Rio de Janeiro, algumas paróquias do Rio de Janeiro, dos vicariatos do Rio de Janeiro, e eu fui em campo e fui até esses coordenadores, esses líderes, né, que na verdade precisam ter as habilidades para lidar com tantas personalidades à sua volta, e eles responderam tanto o inventário de habilidades sociais quanto o questionário e a escala do sentido de vida. Entende? Então, eu vou falar pra vocês o que a gente conseguiu perceber aqui, ó. Então, quero chamar a Sheila. Deixa eu ver se a Sheila já está aqui. Ela tá chegando. Acabei de falar com ela, agorinha. Agorinha, ela deve estar chegando já aqui, gente. Mas a Sheila é uma querida, uma professora que é uma grande mestra de logoterapia, né? E uma diretora da UVEF, uma das diretores da UVEF, que é a Associação Brasileira de Logoterapia, que na verdade foi por onde eu fiz especialização. Então quero hoje apresentar para vocês esse livro. Olha, deixa eu trazer a capinha dele aqui para vocês, ó. Se caso também vocês quiserem comprar pela CRV, tá vendo? Foi a editora que eu fiz, a gente fez o livro, por onde a gente publicou, também vocês podem conseguir. Tá bom? Então, olha o povo da UF chegando. Opa. Tá bom, gente? O contato tá aqui. O contato do livro, o contato para vocês adquirirem o livro está aqui. Então a gente faz essa aproximação da logoterapia
com as habilidades sociais, né? Então eu estava aqui dizendo para você que as habilidades, elas são um caminho de resposta para aqueles que querem um sentido de vida, para aqueles que têm vontade de sentido. Então, muitas das vezes a gente não sabe como responder à vida, né? Você já passou por algum momento assim? Que você não soube responder à vida, né? Que você sabia que precisava dar uma posição, precisava se posicionar diante de uma situação, mas você não sabia o que fazer, né? Então, na verdade, esse livro vai te ajudar muito. É um livro profundamente fundamentado. Olha, deixa eu mostrar para você a quantidade de referências. Aqui, ó, gente. Não é pouca coisa não, minha gente. É muita coisa. A quantidade de referências, olha aqui, ó. Tudo isso só é referência, gente. Só é referência. Referência, referência, referência. Referência. Ó, referência também. Referência. Tudo isso é referência. Muito, muito científico. Então, para aqueles que querem realmente ter um contato científico da logoterapia, né? Até uma análise sistemática do que é a logoterapia, né? Um pouquinho da vida de Viktor Frankl, o que ele trouxe para nós através da sua teoria, que é a logoterapia, a análise existencial. Então, é algo sincero, né? É um trabalho de fato honesto, sincero, para todos aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre habilidades sociais e logoterapia, tá bom? Gente, só tô esperando a professora entrar, só tô esperando ela entrar. Talvez ela não tá sabendo entrar. Pode existir isso, né? Ela acabou de falar comigo aqui, talvez eu precise só esperar esse processo aqui. E enquanto isso, eu vou lendo uma parte do livro para vocês, tá? Diz assim, ó: os estudos sobre habilidades sociais e logoterapia parecem apresentar alguns pontos de convergência no que se refere à aproximação dos conceitos de valores de vivência, um construto essencial na logoterapia, que pressupõe a ideia de realizar sentido de vida através de um encontro existencial e que mantém pontos de contato com os conceitos desenvolvidos no campo teórico prático das habilidades sociais, como necessidade primeira de perceber o outro em interação social e de desejar estabelecer relações saudáveis que demandam um tipo de afetividade que caminha na direção de valores éticos. Ou seja, um dos grandes pontos de convergência entre a logoterapia e as habilidades sociais são exatamente esses conceitos, os conceitos de valores de vivência, gente. Por quê? Os valores de vivência são exatamente aquilo que a logoterapia diz, que a gente encontra sentido de vida quando a gente se encontra com o outro, né? Por isso que o tema dessa série de lives é como encontrar o sentido de vida nas relações humanas. Como encontrar o nosso sentido de vida dentro de uma relação interpessoal, né? Então, deixa eu esperar aqui a Sheila chegar. Eu já agradeço aos senhores que estão aqui, acolho a todos. Muito carinho por apreciar a professora Sheila, claro, e também hoje por fazer uma aproximação, uma apreciação do livro, tá bom? Fico muito feliz. E, na verdade, eu trouxe algumas perguntas aqui, e talvez a primeira pergunta que eu vou até perguntar para a Sheila é sobre qual é uma das maiores dificuldades dentro do relacionamento, né? Porque, na verdade, tratamos, quando fala de relacionamento, nós estamos falando de algo que toca todos nós, né? Toca porque a nossa vida é feita de relacionamento desde que estamos pequenininhos, né? Vamos crescendo e vamos aprendendo a nos relacionar e vamos relacionando de uma forma adoecida ou não adoecida, infantil ou não infantil. Porém, na verdade, quais são os maiores desencontros, sabe? As maiores dificuldades de relação, né? De se relacionar com uma outra pessoa.
Então, eu perguntei também isso para o Marcos, que foi a primeira live dessa série, né? O professor Guilherme, que foi maravilhoso também, que na verdade nos falou muito pelo testemunho que ele tem de pastor, de ser pastor de uma igreja, né? E também um grande logoterapeuta. E hoje a moção é perguntar para a professora Sheila exatamente sobre essa condição, né? Ou seja, qual é a maior dificuldade? Você que está aí nos ouvindo, você que está aí me ouvindo, qual é a maior dificuldade dentro de uma relação? O que você acha? O que você pensa, hein? Qual é a maior dificuldade dentro dessa relação? Das relações que você hoje percebe, né? Ficam salvos, tá bom? Vai ficar salvo e depois a gente vai jogar no YouTube, tá bom? Então, a professora Sheila lá. Ô, Carla, obrigada. Carla tá dizendo aqui, ó, que amou a live com o professor Guilherme. Oh, foi muito bom. Guilherme arrasou. O professor Guilherme, ele é muito especial, né? Ele falou muito dentro do contexto da igreja, né? Da liderança dentro da igreja, como que muitas das vezes existem coisas mal resolvidas em nós e que nós vamos projetando nos nossos relacionamentos, né, gente? Sheila já entrou e nós vamos conversar com ela sobre isso. Vamos lá, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho com ela sobre tudo isso, né? Que nós estávamos aqui falando, dificuldades de relacionamento. Vamos lá, vamos chamar a professora. Ela só estou aguardando a solicitação, a aceitação da solicitação para ela. Fica aí, minha gente, não vai embora não, vale a pena ouvir a professora Sheila falando sobre essa questão de como encontrar sentido de vida nas relações humanas. Eu estou esperando ela aceitar a solicitação, né? Mas vai ser um grande momento, né? Para aqueles que não viram ainda a professora Sheila falando sobre sentido de vida, vai ser um grande momento para isso. Tá bom, gente? Deixa eu ver, acho que ela não está aceitando. Não está aceitando. Será que a internet dela também? Espera aí, professora Sheila lá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar isso. Será que ela não está conseguindo? Opa! Oi, tudo bem? Que prazer estar com vocês. Que bom. É um prazer nosso, mestra. Prazer nosso. Que bom. Tem muita gente da UPF aqui esperando assim. Ah, é? Que legal, que legal. Tudo bem, pessoal? Boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui com a Luciana. A gente está maravilhosamente encantado com a questão dela ter lançado o livro dela. Nós que a acompanhamos na pós-graduação, depois ao escrever seu artigo final, e agora o mestrado, e agora o livro. Então, nós estamos assim, muito felizes, nós gostamos demais de vermos, então, alunos indo para frente. Então, parabéns pelo livro, achei um serviço prestado à comunidade católica de um jeito maravilhoso, um livro muito bem embasado cientificamente, e gostei bastante. E aí, a minha fala, hoje, conversando um pouquinho com vocês, né, seria fazer uma conexão entre toda a questão que elas fizeram, né, a Cleia e ela fizeram nessa pesquisa belíssima e muito bem fundamentada, para que a gente pudesse também diversificar um pouquinho esse universo com que elas trabalharam. Então, vocês sabem que o livro, A Crença no Sentido de Vida e Habilidades Sociais, teve um foco, né, um público-alvo, que foram os coordenadores das comunidades cristãs, principalmente os leigos. Foi um espaço que não havia mesmo ainda sido explorado nisso, e então foi um serviço perfeito e muito bom para uma ajuda e tanto para as comunidades. E aí eu gostaria de ir ainda usando o condutor todo a questão da logoterapia. Realmente ficou excepcional, né? E aí eu gostaria
nesse nosso bate-papo de hoje, que nós pudéssemos falar, então, como que nós, né, pobres mortais, né, poderíamos todos nós, podermos escolher as habilidades para uma vida com sentido. Então, pegar as habilidades que nós já conhecemos como habilidades sociais, nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, então, como nós podemos usar essas habilidades sociais já conhecidas, que a gente aprende desde pequeno, né, e como que nós podemos usar as habilidades para uma vida com sentido também, tá ok, gente? Então, veja lá, nós sabemos que as habilidades sociais, elas foram definidas pela Organização Mundial da Saúde, né, e que propôs uma lista de habilidades psicossociais para as pessoas de qualquer contexto sociocultural que se agrupam em 5 áreas. Isso aí a OSM está dizendo, hoje ela está bastante em voga em função da pandemia, né, todo mundo vai lá com ela. Então, veja bem, o conhecimento de si, tá? O conhecimento de si é uma habilidade social, porque se eu me conheço, eu vou poder me aproximar melhor das pessoas, e isso faz o quê? A empatia. Então, a partir do conhecimento de si, isso a Organização Mundial está falando, hein, gente? Então, o conhecimento de si vai me fazer, me conhecendo, vou entender melhor as pessoas e gera essa habilidade lindíssima que é a empatia. Tá? A gente precisa aprender a ser empático. Todas as habilidades, a gente precisa saber o que é, como é, a gente querer ter uma crença, como diz aqui bem a questão do livro, para poder buscar o que é ser empático, né? Depois, uma comunicação efetiva, né? A gente precisa saber se comunicar se nós vivemos em grupo. Aí vem a habilidade chamada as relações interpessoais, né? Então, vocês já viram que tem pessoas que são maravilhosas nas relações interpessoais. Chegam em qualquer lugar e já estão lá se comunicando, vendo, né? Então, isso também é um aprendizado, né? Mesmo que a gente seja um pouco mais tímido, etc., mas é um aprendizado que a gente pode ir galgando devagar. Depois, a tomada de decisão. Como que nós vamos viver em sociedade, ou como nós vamos viver essa vida que nós temos, sem tomar decisões. A nossa vida sempre está implicada em tomada de decisão. Aí gera uma habilidade que é a solução de problemas e conflitos. Aonde tem gente, vai ter problemas e vão ter conflitos. E tem gente que é mestra em conseguir, tem mestre em 2 coisas, mestre em fazer os conflitos e mestres em solução de conflitos, né? Então, a habilidade social é a solução, tá, gente? Aí, o pensamento criativo. Para que a gente possa viver no mundo, nós precisamos ter criatividade, que é uma coisa linda e maravilhosa do ser humano. Então vem a questão do pensamento crítico. Hoje em dia está tão difícil, né? E depois nós vamos ver também as causas disso aí. Então ter pensamento crítico, desconfiar, perceber, ponderar, né? Então é uma habilidade belíssima o pensamento crítico. Depois o manejo de sentimentos e emoções. Então, também nós vivemos de emoções, nós não somos só o cognitivo, né? Então, nós temos emoções, temos sentimentos, e isso temos que ter um manejo de tensões e estresse, porque isso traz estresse, né? Ok? Então, veja lá qual é a definição da Organização Mundial da Saúde, colocou isso para que se possa viver bem, mas a gente usando um pouco as entrelinhas, né, costurando com a logoterapia, com a visão de pessoa, com a visão de mundo, que a logoterapia traz e que o livro também nos convida a mergulhar nisso, né, diz assim, ó, o que são as habilidades sociais, então? São capacidades que nos permitem não perder de vista o ideal de homem e mulher, capaz de construir uma sociedade mais justa e equitativa, transformando em ações os valores e qualidades positivas que nos ajudam a modificar os aspectos negativos pessoais, assim como os da comunidade a que pertencemos.
Percebe como tem algo em nós e algo sempre na comunidade que tem. É uma interferência sempre. Eu mudo e levo para a comunidade também me muda. Isso é lindo, é belíssimo a gente poder também saber. E sempre com valor, né? Então, o livro enfatiza muito essa questão de valores, né? Então, sempre quando nós falamos no sentido de vida, falamos em habilidades e falamos em pessoas, não podemos deixar de ter valores, porque senão não é sentido de vida e não é habilidade social. Tá? Então, isso eu acho que o livro contribuiu muito para essa reflexão e é típico da logoterapia, ter sempre base em valores, ok? Tá? Aí, gente, o que são essas habilidades ainda é um repertório, ter um repertório pobre de habilidades sociais. Tem gente que tem um repertório bem pobrezinho de habilidades sociais. Todo mundo tem uma lista de pessoas com quem se convive que a gente vê que são crus ainda em habilidades sociais. Ou até nós também sempre temos que melhorar, né? Pode levar uma pessoa a possuir um círculo de amigos muito restrito, pessoas que quase não têm amigos, guiçar inexistentes, porque às vezes nem tem, e suporte social, não tem nem amigos e nem suporte social. Caracteriza-se como um fator de proteção por uma infinidade de problemas. Sabia ter habilidades sociais, garante não ter uma infinidade de problemas, né? Alguns dos principais são depressão. Nossa senhora, mesmo que você tenha uma depressão, você ter amigos é tudo de bom. Os amigos salvam de uma depressão, os amigos tiram a pessoa de uma depressão. Uma mão amiga é tudo que uma pessoa precisa realmente numa depressão, porque abre as possibilidades, né? Tira o escuro, clareia, traz uma lanterna de esperança para as pessoas, né? A própria esquizofrenia, né, que são pessoas solitárias, e é um quadro bastante difícil, a drogadição, a ansiedade social, a fobia social, né? Então, esses principais são esses ali, e se você vai investigar, você tem que começar por onde no tratamento? Em trazer um repertório maior de habilidades sociais para essas pessoas, porque a cura começa por aí também, né? Então, aí nós vamos falar um pouquinho da primeira habilidade, que é a capacidade para o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a si mesmo, né? Então, como é que eu vou tentar entender o outro, conviver legal, se eu não tenho esse conhecimento de mim mesmo, quem eu sou, o que eu faço, quais são as minhas reações, né? Então, o homem, gente, o ser humano, ele encontra sabedoria quando aprende a reconhecer a sua própria ignorância. Então, eu sou sábio se eu sei que eu sou ignorante em alguma coisa, que eu não sei tudo, né? Então, você veja, já nos escapa essa coisa de achar que a gente é bom em tudo e a arrogância de se achar o rei da cocada preta, né? Como se diz, tá? Então, reconhecer a sabedoria, reconhecer a sua própria ignorância em alguns assuntos, em alguma coisa, eu não sei tudo, né? Encontra o caminho quando aprende a viver sem caminhos. Às vezes a gente acha o caminho quando a gente imagina que não quer caminhos, né? Se torna forte ao descobrir as suas fraquezas. A gente fica forte só quando a gente descobre as fraquezas. Encontra o ser quando deseja ser, né? Isso é autoconhecimento, né? Assim como a água se adapta a qualquer recipiente, o sábio, a pessoa sábia, se adapta com inteligência a qualquer circunstância, né? Se ela se conhece, ela vai se adaptar, né? Se ela precisa disso. A pessoa sábia e conhecedora de si mesma, ela encontra equilíbrio em todas as coisas, mantém calma diante das estações da vida. A vida é cheia de estações, né? Então ela se mantém calma porque ela sabe que as estações vão passar, né? E ela tudo recebe porque tudo dá. Essa é a pessoa que conhece a si mesma. Ela tudo recebe porque ela tudo dá, né? Então, é essa troca que é lindíssima do conhecimento de si mesmo, né? A segunda, que também está incluída na primeira, é a capacidade de empatia,
né? Veja como é o nosso mundo, né, está carente de empatia. As pessoas hoje, elas não ligam a mínima para que o outro está sentindo. Você já viu isso? Eles passam na rua, nas conversas e tudo, nem escutar o que a pessoa tem para ser dito, escuta, não tem assim, tá se perdendo muito, muito, muito a questão da empatia. A empatia, é bom saber, ela não é um dom que alguns nascem, outros não. Não é um dom. É uma habilidade que nós devemos desenvolver e praticar. Então, eu tenho que ter a crença que isso é bom, que a empatia faz bem, eu escolho ser empática, eu sei que a minha vida vai ser melhor, então eu tenho que ter essa crença. Aqui também no livro de vocês falam a importância da crença, né? Então não é uma coisa assim que, ele é porque ele nasceu assim, não. Eu escolho ser empática, eu vou aprendendo a ser empático, né? E como que nós vamos desenvolver isso? Reconhecer os vínculos que existem entre nós, na natureza e nos demais seres humanos. Tudo tem vínculos, né? Nós temos vínculos com as pessoas, nós temos vínculos com a natureza e com todos os seres humanos, com o mundo, né? Eu acho bonito, a única coisa que tira, por exemplo, dessa pandemia toda que nós estamos colocando, é imaginar que nós todos estamos na mesma situação, né? O mundo inteiro, em todos os países, então essa comunhão, né, de dizer bem-vinda à terra dos humanos, né? Então nós somos todos humanos, né? Porque nós passamos pelas mesmas coisas. Então nós temos uma conexão, né, com o mundo, com o universo, com a natureza, com as pessoas. Isso é empatia também, né? Valorizar as distintas expressões da vida e o bem comum, isso é empatia. Valorizar o bem comum, né? Não, isso é de todos, a questão pública é todos, né? Então, eu não vou chutar o pau da barraca aqui, porque essa barraca deve ser de alguém, né? Não é minha, entendeu? Quer dizer, eu vou considerar. Né? Então, a justiça, a felicidade para todos, a participação entre as pessoas, tudo isso é empatia, né? Justiça, eu não tenho nada a ver com aquele problema, mas é de alguém, e a pessoa como eu. Então, a justiça também serve para todos, eu vou lutar pela justiça para todos, né? Isso é empatia, né? Depois, compartilhar e participar das necessidades e aspirações humanas universais. Sabe? Então, de repente, puxa, aconteceu lá em Beirute aquela explosão, tem a ver, o que isso tem a ver comigo? Né? Sabe? Que capacidade eu posso ter de poder me solidarizar ou ter uma empatia com alguém lá, que como eu, que morou, que podia ter acontecido com qualquer um de nós também. Quer dizer, tudo que tem essa repercussão, né, essas aspirações humanas, vivem lá pessoas como eu, trabalhadores, mãe, professores, crianças, tudo da mesma natureza humana, né? Então a empatia nos faz isso, é todos da mesma natureza humana. Tá? Bom, depois a comunicação interpessoal, que também é uma outra, né? Então aprender a iniciar uma relação. Tá? A gente sempre fala que aqui em Curitiba o pessoal não tem problema, a pandemia não teve problema nenhum, pelo menos a gente vai aprender a falar bom dia, boa tarde quando entra no elevador, porque aqui todo mundo fica quieto quando entra no elevador. Foi por causa que o curitibano é um pouco mais assim, que tiveram muitas etnias chegando, pessoas que não falavam idiomas todos diferentes, né? Tem mais de 12 ou 13 etnias que vieram, os imigrantes vieram, então todos falavam uma língua diferente, então era um pouco era difícil mesmo essa intercomunicação, né? Então aprender a iniciar uma relação, seja com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, também é uma coisa que nos faz melhor, viver melhor, né? Manter satisfatoriamente uma relação e terminar uma relação quando seja necessário, e às vezes também é necessário terminar uma relação, né? Então, isso também é uma comunicação interpessoal, começar e terminar quando se faz necessário também. Tomar decisões e resolver conflitos. Nossa Senhora, isso a gente precisa toda hora, né? Viver é a tarefa de aceitar e exercitar a minha liberdade respondendo
pelas decisões tomadas. Então, eu tenho que responder pela minha liberdade, porque eu sou um ser livre. Eu posso fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, eu escolho, mas eu tenho que responder por aquilo que eu fiz. Então, por isso que na logoterapia, né, essa questão de liberdade e responsabilidade nunca vão estar sozinhas, né? Depois, tomar decisões. Como é que é isso? Quais são os passos? Ter bem claro quais são as alternativas possíveis, porque se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que ver todas as alternativas possíveis que eu tenho à minha frente, né? Reunir todas as informações sobre todas as opções, enumerar as vantagens e desvantagens de cada opção e escolher uma das opções descrevendo as razões para essa escolha. Então, a gente não é uma precipitação, nem um impulso. A tomada de decisões requer uma parada, uma consulta, né, a nós mesmos, a nossa consciência, né, como vai dizer a logoterapia. O pensamento criativo e o pensamento crítico, que é a outra habilidade. A criatividade é a capacidade de produzir coisas novas e valiosas. Nossa Senhora, se hoje nós estamos no século XXI, é porque o ser humano foi capaz de criar, né? E de inventar coisas novas, né? Achar soluções. Isso é maravilhoso do ser humano, é maravilhoso, né? Então, esse pensamento crítico e criativo é valioso para as pessoas, é valioso para a sociedade em que se vive, é valioso para a humanidade toda, né? O pensamento crítico deve ser desenvolvido para encontrar nossa autonomia e a capacidade de solucionar as situações cotidianas em vista de melhor qualidade de vida e da nossa comunidade. Você percebe como sempre tem alguma coisa para fora da gente, essas habilidades? Tá percebendo? Eu não estou usando as habilidades para mim, para o meu mundo, para minhas coisas. Eu estou colocando sempre para os outros, para o mundo, né? Para fora de mim. Isso é bem logoterapêutico, né? Os sentimentos e as emoções, tensões e estresse. Hoje nós falamos de uma sociedade de estresse, né, gente? A gente tem que também se perguntar por quê, né? As emoções e sentimentos estão presentes em nossas relações com as demais pessoas. A gente não lida só com cabeça. Os sentimentos, elas estão ali presentes toda hora, né? O estresse não é uma situação, e sim uma reação fisiológica, psicológica e comportamental de uma pessoa. O estresse não é a situação, é dentro de mim que acontece, certo? Então, e dá uma reação, por isso que é um conjunto, é uma síndrome, né? Porque entra uma parte fisiológica, psicológica e comportamental, né? Por isso que ela é séria e deve ser tratada em todos esses ângulos, né? Então, é uma reação da pessoa que busca adaptar-se e reajustar essas pressões, tanto internas como externas, tá? Então, a gente tem que ter essa capacidade também. Aí, a logoterapia, né, recomenda 3 coisas importantes para essa situação. Intuição, sabe? Que é uma outra coisa que a gente foi perdendo, né? Você já notou como as pessoas mais atrás, nossos ancestrais mais longos ou mais perto, eles usavam muito a intuição, porque não tinha todos os recursos que a gente tem tecnológicos hoje, a intuição também, mas aí a gente usa muito pouco a intuição. A intuição sempre tem coisas maravilhosas a nos dizer. Ela vem e às vezes a gente não saca, né? Não consegue percebê-la, né? A esperança, né? A esperança é uma coisa muito, muito espetacular do ser humano também. Ter esperança, que as coisas vão ficar diferentes, que as coisas vão buscar. E a fé, né? Para a questão religiosa, quem tem fé como é que é? Anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Como dizia a música do Gilberto Gil. Uhum. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então, essas situações de tensão e estresse, essas 3 coisas a logoterapia recomenda
e ajuda bastante, né? Então, através de um senso comum, encontramos autorrealização e êxito como sinônimo de felicidade. Na verdade, hoje em dia, tá? O que é, então, no senso comum, a pessoa que encontra autorrealização e êxito como sinônimos de felicidade. Então, aquela pessoa chegou no máximo da carreira, chegou no máximo do sucesso, chegou no máximo da fama, né? Então, ela é feliz. Então, a gente olha no Facebook, só aparece a felicidade, as caras bonitas, as grandes conquistas, né? E se você vai ver por trás, né? Nós, psicólogos, recebemos no consultório essas pessoas também, a gente vai ver que não é tudo aquilo que está colando. Por quê? O sinônimo de felicidade é isso aí, se autorrealizar, ganhar, ter fama, prestígio, né? Como explicar que justamente, então, naquelas sociedades mais desenvolvidas e ricas, onde são impulsionadas a autorrealização e o êxito social, nós encontramos o maior índice de suicídio, então? Por quê? O maior índice de suicídio acontece bem nessas que estão o auge da carreira, do sucesso e da fama, né? Superando, então, o senso comum, gente, a logoterapia de Frankl, né, vai contra essa corrente, né, superando esse senso comum, ela faz uma reflexão um pouco mais profunda e questiona o conceito de autorrealização quando se pergunta, será que a autorrealização é o principal objetivo da vida do ser humano? Será que a gente usar aquele ápice da pirâmide do Maslow, né? Lembra da pirâmide do Maslow das necessidades? E chega lá em cima a autorrealização. Será que esse é o objetivo da vida do ser humano, o objetivo máximo disso aí? A logoterapia questiona. Depois, é necessário o êxito social para que a nossa vida tenha sentido? Será que é necessário a gente ter esse êxito social que diz aí, para eu dizer que a minha vida teve sentido? O êxito social é indispensável para uma vida em plenitude? Afinal, o que nós queremos, né? Porque ou a gente quer bem, é como se tivesse um oceano dividindo essas coisas, entendeu? Então, ou a gente quer isso ou quer isso ali, né? Tá? Então, são essas 3 perguntas. Será que a autorrealização é o principal objetivo da vida do ser humano? É necessário o êxito social para que a nossa vida tenha sentido? O êxito social é indispensável para uma vida em plenitude? O Frankl nos mostra que, em muitas ocasiões, o sentido de certas situações da nossa vida nós só podemos alcançar através de experiências de fracasso e sofrimento, sabia? O sentido, né? O sentido de certas ocasiões foi justamente as experiências de fracasso e sofrimento que nos fizeram encontrar, né? A partir das quais a frustração vivida psicologicamente nos permite descobrir a força oculta da nossa força interior. Que maravilha, através de uma situação de frustração, que está assim, o fim da picada, não achamos mais nada, chegou no final de tudo, está no fundo do poço, né? E a gente encontra dentro da gente aquela força interior. É uma força que a gente não imaginava que poderia. Se não fosse essa situação, nós não descobriríamos. E é o melhor de nós. Essa força nos revela o que há de mais precioso e melhor do nosso mundo, onde nos faz chegar muito mais longe do que a gente poderia supor. Né? Muito mais longe. Portanto, então, a logoterapia, ela traz uma competência, né? Ela traz a capacidade humana de buscar e encontrar o sentido de cada situação na vida. Na alegria, na tristeza, na frustração, tudo tem um sentido. Nós estamos falando do sentido da vida,
né? Que é lá na frente, é aquilo que nos faz caminhar, que nos impulsiona, que busca, e é na nossa vida mesmo. Eu não preciso inventar, o sentido não é inventado, né? O sentido não é dado por ninguém, o sentido não é presenteado, ele acontece na nossa vida mesmo, do jeito que ela é, do jeito que eu sou, do jeito que eu quero vir a ser também, né? Então é aqui que eu vou, é na minha vida que eu vou achar esse sentido. Certo? E então, em cada situação que eu vivo, eu tenho que descobrir o sentido daquela situação. Tá? Seja no trabalho, sabia? A gente pode achar um sentido da nossa vida através do nosso trabalho, né? Usando, aqui mais o que vocês citam no livro, os valores criativos. A gente pode valorizar e achar o sentido através da nossa criatividade, do que nós vamos dar ao mundo, né? E o nosso trabalho é um doar-se ao mundo, né? Então, no meu trabalho, é um campo onde eu posso achar o sentido, né? Por que eu estou aqui? Por que eu levanto da cama todos os dias para ir trabalhar, né? Isso é o que me faz, né? Esse sentido dali. Nos relacionamentos, são os valores vivenciais, né? Então, o que eu posso fazer nesses relacionamentos, né? Nos valores que eu vivo, com quem eu escolhi, com quem me escolheu também, às vezes eu escolhi, às vezes as pessoas nos escolhem também, né? Tá? Então ali eu posso achar o sentido daquele momento. Ou no sofrimento, que são os valores de atitude. Então veio o sofrimento, eu não escolhi, eu não pedi, né? Mas eu tenho que buscar um sentido naquele sofrimento, né? Então aí eu tenho um valor de atitude, como eu vou lidar com esse sentimento na minha vida, né? Então tudo isso são valores, como você disse também aqui. Então são habilidades que num contexto mundial, todo mundo, todas as etnias usam, mas nós estamos falando como nós podemos usar para uma vida com sentido, né? Depois, então, quantas pessoas nós conhecemos, Luciano, né? Que apesar dos condicionamentos do meio e da família em que nasceram, né? Foram competentes para superar e viver vidas plenas e fecundas. Pessoas que tinham tudo, nada a favor delas, né? O lugar onde nasceram, a classe social que nasceram, os meios todos que dizem, mas elas conseguiram, foram competentes a partir dessas habilidades sociais que tiveram para superar e viver vidas plenas e fecundas, certo? Então, isso é sucesso existencial, entendeu? É êxito existencial, não é esse do senso comum, né? Então, isso significa que essa pessoa usa a autotranscendência. Então, na realidade, nós só vamos buscar, o Frankl diz, né, e a logoterapia, né, a faculdade, só vamos chegar além quando a gente é capaz de sair de si mesmo, autotranscendência. É a faculdade de chegar mais além de si mesma, a amar o outro e as causas que se convertem em causas próprias. Por causa do outro, aquela causa do outro fica sendo minha causa também, né? Quantas vezes você vê pessoas lutando por um ideal, né, por uma missão de vida, que não tinha nada a ver com ela, mas por causa das pessoas, né, ela se tocou e ela vai lutar como se fosse uma delas, né? Isso é bonito, né? A autotranscendência é um dos elementos mais poderosos dessa central de medicamentos que a gente chama espírito, né? A dimensão noética, né? Então, quando você não está bem, busque algo para fazer fora de si. Isso é a maior habilidade que você pode colocar, né? Fazer algo para alguém ou para algo fora de você, né? Tem um surpreendente valor terapêutico, a autotranscendência, capaz de proporcionar alívio naqueles momentos que se sente mais abatido. Levanta e vai em frente fazer alguma coisa por alguém, né? Então, semelhante ajuda semelhante, né? Ao ajudar o outro, a gente alcança a autotranscendência que nos leva ao sentido. Se você quer saber se você está
buscando o seu sentido na vida, veja se você está conseguindo ser autotranscendente, se você está cedendo algo de você, tá? Se você está postergando algo de você, entregando algo de você para alguém, você vai logo, logo perceber que você está no caminho do sentido. Só acontece se tiver autotranscendência, tá? Se você chegar só na autossatisfação, né? Tá? Lá em cima, na autorrealização, não se engane, porque às vezes você trabalhou duro, você foi legal, você fez tudo que tinha que fazer, mas você só está autossatisfeito, você não foi autotranscendente. Então, você passou longe do sentido. Passou longe do sentido, tá? Então, a voz da consciência, tá? A voz da consciência. Isso a gente não pode perder, tá, gente? É uma dica, assim, bem importante. A gente tem que consultar a nossa consciência para saber se nós... aquela entrada muito íntima dentro de si, entendeu? Em que você faz um diálogo muito profundo com você mesmo, né? Essa é a voz ali. Essa voz da consciência é o órgão do sentido. Se você quer saber aonde está o seu sentido, é nessa consciência íntima, onde você está com você, né? Onde você não consegue mentir para você mesmo, onde você se desnuda totalmente. Tá? Onde a verdade aparece, a verdade que você quer mentir e disfarçar para todo mundo, ela está ali cara a cara com você, né? Ela é a agulha da bússola que aponta a direção do sentido. Então, naquele momento, você não sabe aonde está o sentido, consulte a tua consciência, e a agulha vai mostrar o norte, a agulha dessa bússola interna vai mostrar o norte, e esse norte vai ser o sentido. Nem sempre o mais agradável, nem sempre o mais fácil, né? Também, não vamos nos iludir, que é só porque é fácil, não, nem sempre. A voz da consciência, ela é tênue, é sutil, às vezes se perde, mas com a habilidade apropriada para escutá-la e considerá-la, servirá para reduzir a angústia mental e os conflitos internos. A gente pode, inclusive, para pessoas que têm uma psicopatologia grave, que ela possa ter isso. Se a gente conseguir que ela acesse isso, ela vai trabalhando seus medos internos, né? E a sua angústia mental, tá? Então, essa voz da consciência, ela quer o melhor da gente mesmo. A gente tem que aprender a ter esse diálogo interno conosco mesmo, se nós quisermos achar uma vida com sentido, tá? Temos que saber os nossos valores e perguntar isso. E aí, nós estamos falando em consciência, em liberdade, agora nós vamos falar em liberdade, que nós nunca estaremos livres dos nossos condicionamentos da natureza, que fazem parte da existência desde a nossa própria fecundação. Nós nunca vamos estar livres do lugar que a gente nasceu, dos pais que a gente teve, da nossa carga genética, de tantas coisas nós não somos livres. Portanto, o ser humano, ele não é livre de, mas ele é livre para fazer frente às dificuldades e à adversidade da sua existência. Eu não sou livre daquilo que me aconteceu. Ninguém está livre de uma doença incurável, ninguém está livre de perder um ente querido, ninguém está livre de ter um fracasso financeiro, tá? Mas eu sou livre para me posicionar como eu vou lidar com essa situação. Essa é a principal liberdade. A liberdade de ser livre internamente, porque muitas vezes a gente acha que é muito livre, mas é escravo do consumismo, é escravo do hedonismo, é escravo de tantas coisas e a gente não se dá conta, porque acha que liberdade é fazer como se quer e o que se quer, né? Então essa liberdade também é uma coisa muito importante. Unha e carne, liberdade e responsabilidade. Se eu sou livre para, eu tenho que responder por. Responsabilidade significa responder por, né? Então, consciência, liberdade, responsabilidade, valores, tá? Então,
caminhos bem marcados para alcançar o sentido da vida, tá? E o sentido da vida não precisa ter todas essas luzes que os nossos holofotes de hoje, né, do mundo consumista e hedonista, pisca para nós. É uma luz que nós sabemos onde ela está. É uma luz diferente. Talvez não precisamos nada desses holofotes externos, mas a luz brilha dentro de nós. Nós somos seres iluminados a partir dessa questão do sentido. Então, o indivíduo, então, é genuinamente livre, tem liberdade para decidir e construir a sua vida face às mais diferentes adversidades e obstáculos, através da consciência ética, de forma intuitiva e irredutível. Ele dirige e orienta as suas decisões em direção a uma resposta exclusivamente pessoal e autêntica, porque é a sua vida e você é um ser único, singular, irrepetível, e o sentido é teu, na tua vida, tá? Então, o convite de Frankl é claro. Estou terminando, Lu. O convite de Frankl é bem claro sobre isso, sabe? Tire as máscaras, abandone papéis, tenha coragem. Professora, peraí. Essa vai ser a frase da senhora. Cara, isso. Tire as máscaras, abandone papéis, tenha coragem, enfrente-se. Tire as pedras, solte as amarras que lhe impedem uma vida vivida, não uma vida representada, e que lhe afastam da pessoa que você quer vir a ser. Porque tem coisas que nos afastam da pessoa que a gente quer vir a ser. A gente sempre pode ser melhor, a gente sempre pode vir a ser. Tá? Então, Lu, termino. A senhora repete só o finalzinho que travou pra gente aqui? Tá bom, então vamos lá. Eu vou falar mais rapidinho então todas. Tire as máscaras e abandone papéis. Tenha coragem, enfrente-se. Tire as pedras, solte as amarras que lhe impedem uma vida vivida, não uma vida representada, e que lhe afastam da pessoa que você quer vir a ser. Então, isso abre o caminho para você encontrar o sentido na vida. E o sentido na vida sempre é ético. E não para na autorrealização. É muito mais do que só autorrealização. Tá? Parabéns, tá? Pelo livro e pelo teu trabalho que vai se iniciar a partir do livro também. E você vai prestar um grande serviço à comunidade católica brasileira. Bom. Cristã, de modo geral, também, né? A senhora não tem noção quanto eu sou honrada de tê-la aqui nessa live. Agradeço muito. Nossa. Eu ia fazer uma pergunta para a senhora, para a gente fechar essa live. Assim. Pode perguntar. Diante daquilo que é a nossa geração desse tempo, que eu penso que cada geração tem um mal que a impregna, né? Assim como o Frank já disse até antes mesmo sobre o vazio existencial, né? Mas qual é a maior dificuldade nas relações que a senhora hoje percebe? Qual é a maior dificuldade que a gente pode hoje olhar para a nossa geração e perceber que realmente é um ponto crucial que as pessoas não conseguem se relacionar hoje? Eu vejo que com tanta ciência, com tanto acesso ao conhecimento, à ciência, ao conforto, à comida, às telecomunicações, e como nenhuma outra momento da história da humanidade, né, o ser humano não aprendeu o que devia ter aprendido, eu acho. E, na realidade, acho que a grande causa disso é o individualismo marcante. A pessoa sempre olha para si, ela está conversando com outra, ela vê outra, mas ela vê a si mesma e ela parece que ela está falando para ela mesma, né? Então, eu vejo isso traz
um vazio existencial, que é o grande sintoma da humanidade, que o Frank já via lá na década de 30, né? E eu vejo assim, que, o individualismo, porque o ser humano não aprendeu o que tinha que ser aprendido, entendeu? Que a vida tem que ser vivida junto, né? Vivida para o outro, né? Por si. Então, poucos aprenderam. E até o Frank disse assim, só existem duas raças, duas espécies de pessoas, né? Os decentes e aqueles que não são. E será que, né? E sempre os decentes vão ser em minoria. E será que não vale a pena a gente se juntar a essa minoria? Né? Então, navegar contra. Né? E ele também disse o seguinte, que às vezes a gente não entende as coisas do mundo, porque nós não temos a capacidade de entender que a vida é transitória, a vida é imprevisível e a vida é finita. Se nós formos capazes de cada vez aprendermos mais e mais com tudo isso, a gente vai poder também estar mais aberto ao outro, a partir do amor, porque a única forma de alcançar o outro ser humano é a partir do amor. E se há coisa que o amor não é individualista ou egoísta, né? Então, o ser humano precisa aprender, né? Aprender, reaprender, aprender, reaprender, né? A ser humano novamente, porque se perdeu isso, né? Mas a esperança existe. Tá, vou aproveitar os últimos minutinhos, assim, os últimos. Uhum. Qual se eu perguntasse assim para a senhora, a gente fala muito de valores vivenciais no livro, e a gente sabe que o amor é, por excelência, o valor vivencial, né? A gente fala muito sobre o amor, mas a gente ainda pensa que está tudo muito ainda distorcido, né? Na fala das pessoas. Qual é o primeiro movimento, professora, do amor em direção a uma outra pessoa? Eu acho que é o respeito de considerar o outro como diferente de mim. Porque a gente sempre tem a tendência a querer achar, nos aproximar de quem tem a ver com a gente. Mas o respeito pela individualidade do outro. Acho que a primeira coisa que o amor é a base para o amor, esse respeito, né? E depois o amor incondicional a esta pessoa, né? Sabe, a gente tem que ter o amor incondicional ao paciente, às pessoas que estão a gente, pelo fato de ser humano, né? Sabe? Mas acho que o respeito é muito fundamental nas relações, sabe? E no amor também, eu acho que quem ama, respeita. A individualidade, o gosto do outro, o outro ser diferente, entendeu? Isso eu só vou amar aquilo que tem a ver comigo, eu estou amando a mim, não amando ao outro. E o amor é transcendente, né? Então, acho que o respeito, eu acho que é a premissa do amor, né? Que o outro é diferente. Tá? Ótimo. Eu não tenho como não me sentir grata com essa live, agradeço muito, assim como o professor Guilherme também na segunda-feira, foi uma bênção tê-lo aqui, e a senhora também hoje, nessa autotranscendência que tanto toca o nosso coração, está tão disponível para falar um pouco sobre logoterapia para a gente. Tem muita gente aqui que gostou muito de escutar a senhora, né, mais uma vez, o quanto é belo ouvir falar sobre logoterapia. Então, eu agradeço muito, muito. Travou um pouquinho ali o vídeo dela, mas quero agradecer. Oi, professora, tá ouvindo? Travou um pouquinho aí, né? Travou. A senhora tá me ouvindo? Mas ouvi, mas travou um pouquinho. Tudo bem, mas deu para entender, querida. Tá, deu para entender. Agradeço muitíssimo, gente. Sempre está, a gente dá um calor no coração, a gente saber que tem outras pessoas junto e a gente se sente tudo irmanado, né? Isso é muito bom. Muitíssimo obrigado, muito obrigado, viu, Lu? Obrigado mesmo. Essa semana, principalmente, eu perdi a minha mãe faz 10 dias hoje, né? Então, na realidade, eu me sinto assim, de coração quente de poder estar junto com vocês e poder cumprir essa missão. E para mim é essa missão, então fico muito satisfeita e agradeço muito.
me fez bem também, viu? Muito obrigada, te agradeço. Tá? Recebe o nosso carinho, tá, professora? Recebe o nosso coração, a nossa oração, porque a senhora é muito importante para nós. Olha o livro, hein, gente? Assim, bem legal o livro, né? Nós duas ali. Isso mesmo, muito legal. O meu tem dedicatória, viu? O meu tem